1º de junho de 2024. Neste sábado, a Igreja celebra a memória de São Justino, mártir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã de sábado. Hoje a igreja celebra a memória de São Justino. São Justino viveu no século II, meus queridos. Nasceu e viveu em Siquém, na Samaria. Seus pais eram pagãos, e São Justino se deu sempre ao estudo da filosofia. Passou pela filosofia aristotélica, depois passou para a filosofia platônica. E uma coisa inquietava o coração de São Justino. São Justino, ele tomava ciência, conhecimento, do jeito que os cristãos eram levados para o martírio. E ele, sendo de família pagã, ele ficava muito surpreso. Como é que essas pessoas, mesmo eminentemente próximas de serem assassinadas, elas não negam o nome desse tal Jesus Cristo? Elas continuam firmes no nome desse tal Jesus Cristo, de modo a irem até o fim, a serem assassinadas, mortas cruelmente, não desistindo daquilo que elas acreditam, não desistindo de professar a fé nesse tal Jesus Cristo. E isso inquietava o coração de São Justino, de modo que, com o passar do tempo, ele foi fazendo experiência com Jesus Cristo. Passou a estudar filosofia numa ótica cristã, e essa inquietação que ele tinha interior o levou a se converter. São Justino escreveu as chamadas Apologias de São Justino, e também ele escreveu um texto muito conhecido no estudo da teologia dos Santos Padres, que se chama Diálogo com Trifão. Nesses textos de São Justino, nós vemos relatos sobre a Santa Missa, relatos sobre a Sagrada Escritura, relatos sobre o modo como a igreja batizava. Olha só, minha gente, século II, às vezes a gente escuta tanta bobagem sobre o batismo, né? Hoje em dia, a gente lê esse texto de São Justino, a gente já vê como a igreja batizava no século II. Não existia igreja protestante, não existia essa confusão que tem hoje em dia, e a gente já vê como a igreja nascente batizava, rezava a missa, tinha um contato com a Escritura. Enfim, São Justino, depois, no fim da sua vida, ele vai também ser assassinado, ser martirizado, derramando o seu sangue, da mesma maneira como aqueles santos mártires que ele curiosamente procurava compreender, procurava contemplar, entender o sentido do martírio, né? Então ele vai morrer mártir no ano de 1165, um santo importantíssimo para a igreja. Os seus textos são importantes e um testemunho maravilhoso para o nosso crescimento de fé. Meus queridos, nós vamos, nesse dia do martírio de São Justino, refletir, meditar a leitura da carta de São Judas, o versículo 17, versículo 20 a 25. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e rezai no Espírito Santo, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E a uns que estão com dúvidas, deveis tratar com piedade, a outros deveis salvá-los, arrancando-os do fogo, de outros ainda deveis ter piedade,
mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Àquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a sua glória, irrepreensíveis e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, desde antes de todos os séculos, e agora por todos os séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, eu gostaria de começar a reflexão de hoje com o primeiro versículo que a igreja selecionou. Lembrando que a carta de São Judas me parece ser o menor texto bíblico, a carta de São Judas. Só tem um capítulo, então a gente nem fala capítulos, a gente fala só em versículos. E o versículo 17 vai falar, olha só: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, aqui, nesse primeiro versículo refletido, nós já temos algo que é muito importante para a nossa vida de fé, né? Nós precisamos rememorar e atualizar as palavras de Jesus Cristo que soam na igreja por meio dos apóstolos. Então aqui São Judas ele está falando uma coisa muito importante. As palavras de Cristo, às quais nós devemos ter adesão, elas devem passar pelo anúncio dos apóstolos, né? E depois ele continua no versículo 20: edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e rezai no Santo Espírito, né? Ou seja, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé, ou seja, edificai-vos sobre Jesus Cristo, construí vossa esperança sobre Jesus, não buscai outras soluções para aquilo que na nossa vida se manifesta como desafios. Não buscai outras soluções, mas que a nossa busca seja pela fé que encontra seu fundamento nos apóstolos. Meus queridos, muitas coisas nos dias de hoje, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas misérias, enfim, tantas coisas têm nos tirado a paz, tantas coisas nos tiram de Deus, as nossas impaciências, né? E São Judas está dizendo assim: de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, é preciso que nós nos mantenhamos unidos a Deus no vínculo do amor. No vínculo do amor. E ora, celebrando a memória de Justino, que é mártir, nós vemos que o amor ele vai até as últimas consequências. O amor ele dá a vida, né? O amor ele assume o outro, ele assume o próximo. O amor ele não coloca medidas, ele é infinito de generosidade. Aprendemos com esse texto bíblico de hoje, meus queridos. E aí o texto continua: e a uns que estão com dúvidas, deveis tratar com piedade, a outros deveis salvá-los, arrancando-os do fogo, né? O que está falando o texto aqui? Está falando que o amor de Deus, ou seja, aquilo que é a matéria do anúncio do Evangelho, o amor ele deve chegar a todas as pessoas. Mesmo aqueles que não congregam a mesma fé, eles podem beber desse amor de Deus por meio da nossa fonte, por meio da nossa oração. Meus queridos, depois nós ouvimos no versículo 24: àquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a sua glória, irrepreensíveis e jubilosos, a ele, ao único Deus, nosso Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder, domínio.
Ele está exaltando a pessoa de Deus por aquilo que na pessoa de Jesus Cristo Deus nos fez. Deus, ele se fez o único capaz de guardar-nos da queda. Minha gente, se a gente começar a lutar pelas nossas próprias forças desse mundão afora, cada vez mais embasado na tecnologia, nas ciências, se nós nos alicerçarmos nisso, nós vamos cair feio. O único capaz de nos guardar de toda queda, de toda confusão, de toda perda, de todo malefício é Deus. É Deus, né? Aquele que é capaz de guardar-vos. Hoje, nós celebramos São Justino Mártir. Ele entregou sua vida a Jesus Cristo, porque ele tinha essa certeza. Ele tinha essa certeza que ele estaria, como todos os mártires assim tinham, a certeza de ser guardado, de ser levado pelos braços do próprio Deus. Eu tenho certeza que esses mártires, para eles chegarem a entregar a vida deles, o derramamento de sangue, chegarem às últimas consequências, eles tinham certeza de que Deus viria em auxílio deles, recolhê-los deste mundo e o conduzi-los ao mundo, a uma realidade muito melhor. Ninguém que não crê na existência do céu consegue dar a vida a outro. Ninguém. Então, minha gente, hoje, contemplando a vida de São Justino, né, aquele que foi conhecendo a Deus e foi aumentando o seu amor para com Deus de modo a conseguir dar a vida martirizado, São Justino também seja um testemunho para nós. Que nada nos tire de Deus, nos tire a paz. Que nada nos vença, mas que estejamos sempre em Deus, sempre nele, pela vida de oração, pela vida sacramental, pela vida fraterna. Que ele assim nos ajude. Desejo um excelente fim de semana a você. Hoje, meus queridos, hoje é 1º de junho, primeiro dia deste mês abençoado de junho. Para mim é um mês muito importante, o mês o mês do meu padroeiro, né? São João Batista. Então, que este mês esteja consagrado à proteção, ao poder de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único que nos guarda da queda. Força e coragem, um bom mês, um bom fim de semana. Jesus os abençoe e os proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.